Ele quis me derrotar na justiça pela herança. E naquele dia, naquele tribunal frio de Curitiba, ele conseguiu. A voz do juiz parecia vir de muito longe quando ele me declarou incapaz de cuidar de mim mesma. Aquele homem de toga preta nem me olhou nos olhos. Ele apenas leu umas palavras difíceis num papel e bateu o martelo. O som do martelo na madeira não foi só um barulho. Foi o som da minha dignidade se quebrando em 1000 pedaços. Foi a confirmação de que, para o meu próprio filho, o Ricardo, eu não era mais uma pessoa. Eu era um problema. Um obstáculo entre ele e o dinheiro que eu e o pai dele, Antônio, passamos a vida inteira juntando. Naquele momento, eu olhei para o Ricardo. Ele estava sentado ao lado da esposa, a Sofia. Eu procurei nos olhos dele qualquer sinal de arrependimento, de tristeza, de amor, qualquer coisa. Mas não encontrei nada. O que eu vi foi o brilho da vitória, o olhar de quem conquista um território, não o de quem vê a própria mãe ser humilhada. Ele não me via como a mulher que passou noites em claro ao lado da cama dele quando estava doente, ou a mulher que vendeu as próprias joias para ele poder fazer a faculdade dos sonhos. Naquele tribunal, eu era só um nome num processo, um empecilho. E ele tinha acabado de me vencer. O caminho de volta para casa foi a viagem mais longa da minha vida. A casa era a mesma, as ruas de Curitiba eram as mesmas, mas tudo parecia diferente. Eu estava sentada no banco de trás do meu próprio carro, como uma estranha. Ricardo dirigia e Sofia estava no banco do passageiro. O silêncio dentro daquele carro era a coisa mais barulhenta que eu já tinha ouvido. Era um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas, cheio de vitória por parte deles e de dor por parte minha. Era o silêncio da rejeição. E então eles começaram a conversar, baixinho como se eu não estivesse ali, ou como se eu já não pudesse entender o que eles falavam. Eles achavam que a decisão do juiz tinha me deixado surda e tola. Sofia cochichava sobre as reformas que queria fazer na casa. Na minha casa. Ela falava de trocar as cortinas da sala, aquelas que eu mesma costurei com tanto carinho. Falava de pintar a parede do meu quarto de outra cor. A voz dele era mansa, mas o cuidado não era de verdade. Era o cuidado que se tem com um objeto frágil que precisa ser mantido intacto até que se possa tomar posse dele. Eu entrei na minha casa. O cheiro era o mesmo, o cheiro de bolo de fubá que eu tinha feito de manhã, na esperança de que as coisas pudessem ser diferentes. Mas o ar estava pesado, denso. Aquele lugar que sempre foi meu refúgio, meu porto seguro, de repente parecia uma gaiola. Ele me levou até a minha poltrona preferida na sala. Descanse um pouco, mãe. A gente cuida de tudo. E eles começaram a andar pela casa, não como visitas, mas como novos donos, abrindo armários, olhando os objetos, avaliando tudo com um olhar frio, calculista. Eu fiquei ali, sentada, olhando para as minhas mãos no meu colo. Mãos enrugadas de quem passou a vida inteira trabalhando, costurando, cozinhando, cuidando. Mãos que criaram aquele filho que agora me tratava como um fardo. A dor era imensa. Uma tristeza tão profunda que parecia que ia me afogar. Eles achavam que tinham ganhado. Achavam que a batalha tinha terminado ali, com o martelo do juiz. Eles viam na minha frente uma velhinha frágil, derrotada, confusa, pronta para ser colocada num canto, enquanto eles tomavam conta de tudo. E eu deixei que eles pensassem assim. Deixei que a arrogância deles os cegasse. Mal sabiam eles que a verdadeira justiça não faz barulho.
Ela não grita num tribunal. Ela age em silêncio, com a paciência de quem borda um tecido, ponto por ponto. E o meu falecido marido, Antônio, ele era um homem prevenido. Ele conhecia o coração do nosso filho melhor do que ninguém. Antes de partir, nós dois sentamos e costuramos um último remendo, um plano final, não para nos vingar, mas para proteger a minha dignidade. Aquela vitória que Ricardo comemorava em silêncio, ali na minha frente, era apenas o começo da sua verdadeira e inevitável derrota. Meu nome é Helena, tenho 76 anos, e a maior parte deles eu passei com uma agulha e uma linha na mão. Sou costureira. Não dessas chiques, de ateliê com o nome na porta. Não. Sou do tipo que conserta o rasgo no uniforme da escola do menino da vizinha, que ajusta a barra da calça de um amigo na última hora, que aperta a cintura daquele vestido de festa que precisa ficar perfeito. Mas mais do que tecidos, eu sempre gostei de remendar corações. Minha casa sempre teve a porta aberta e o café quente no bule. Quantas vezes uma amiga não sentou aqui, nessa mesma poltrona onde estou agora, para desabafar sobre um problema, enquanto eu, em silêncio, paz. Lembro como se fosse hoje do dia em que ele passou no vestibular para estudar lá em Florianópolis. A felicidade no rosto dele era a coisa mais linda do mundo, mas o custo de vida lá era alto e nosso dinheiro era contado. Antônio, meu marido, estava preocupado, mas eu não pensei duas vezes. Abri minha caixinha de veludo, aquela que guardava as poucas joias que minha mãe tinha me deixado. Um anel de formatura, um par de brincos de ouro. Vendi tudo, sem piscar. Eu olhava para aquelas peças e não via o ouro, via o futuro do meu filho. O diploma dele foi comprado com as minhas memórias, e eu faria tudo de novo. E não foi só com ele. Quando a Sofia, a esposa dele, ficou doente há uns anos, depois de uma cirurgia complicada, fui eu quem ficou ao lado da cama dela. Eu me mudei para o quarto de hóspedes deles por quase 2 meses. Fazia sopas, media a febre, lia livros para ela. Ela chorava de dor e eu segurava a mão dela, dizendo que tudo ia passar. Eu a tratei como a filha que nunca tive. Eu nunca medi esforços. Nunca. As paredes dessa casa devem ter até hoje o cheiro dos bolos de laranja que eu fazia quando Ricardo vinha me visitar. O sofá da sala guarda a marca dos corpos deles, das tardes em que sentavam aqui para me contar suas preocupações, seus medos. Meu bolso, mesmo quando estava quase vazio, sempre se abria para eles. Era um dinheiro para completar o aluguel, uma ajuda para trocar o pneu do carro. Eu nunca anotei, nunca cobrei. Porque para mim, família era isso. Era como um tecido que a gente borda junto, com os fios coloridos do amor, da ajuda, do cuidado. Cada ponto, uma lembrança. Cada arremate, um laço de confiança. Eu construí meu patrimônio assim, ponto por ponto. Não só com o dinheiro que meu trabalho honesto e o do meu marido juntaram, mas com cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada pedaço de mim que eu entreguei a eles. O que o Ricardo parece ter esquecido no meio da sua pressa e da sua ganância é que o pai dele não era um homem ingênuo. Antônio era tão cuidadoso quanto eu, talvez até mais. Ele era um homem que lia as pessoas, que entendia a alma humana. Ele sabia que o dinheiro, às vezes, tem o poder de azedar até o coração mais doce. Ele via uma inquietação no olhar do nosso filho, uma ambição que o assustava. Por isso, um pouco antes de partir, numa tarde chuvosa e cinzenta, ele me chamou para sentar na cozinha. Ele segurou minhas mãos, aquelas mesmas mãos que agora parecem tão inúteis, e disse que precisávamos conversar com o nosso advogado. O Dr. Morales não era só um advogado, era um amigo de uma vida inteira. Fomos até o escritório dele na semana seguinte. Lembro do cheiro de livro antigo,
e do barulho suave da chuva na janela. Ali, nós três traçamos um plano, não um plano de vingança, mas de proteção. Antônio queria ter certeza de que eu seria cuidada, de que minha dignidade estaria segura, não importa o que acontecesse. Deixamos tudo amarrado, não com nós cegos, feitos na raiva ou na desconfiança, mas com laços de sabedoria, pensados com calma, com amor. Esse segredo, essa nossa última costura, ficou guardado nos arquivos do Dr. Morales, dentro de um envelope pardo, lacrado. Estava ali, quieto, apenas esperando o momento certo para ser revelado. Esperando o dia em que a verdadeira natureza das pessoas se mostrasse por inteiro. Aquele segredo, aquela nossa última costura, ficou guardado nos arquivos do Dr. Morales, dentro de um envelope pardo, lacrado. Estava ali, quieto, apenas esperando o momento certo para ser revelado. Esperando o dia em que a verdadeira natureza das pessoas se mostrasse por inteiro. Mas a mudança, ela veio de mansinho, tão sutil, que no começo eu nem percebi direito. Era como uma sombra que cresce devagar, sabe? Primeiro, as visitas do Ricardo e da Sofia, minha nora. Antes, eles chegavam e era uma festa. A casa se enchia de risadas, de conversas sobre o dia deles, sobre os netos, que ainda não vieram, mas que eles já planejam ter. A gente passava as tardes inteiras juntos, eu fazendo um bolo, eles sentados na cozinha, me contando as novidades. Mas, de repente, as visitas começaram a ficar mais curtas. Eles chegavam, um beijo rápido, um oi mãe, tudo bem? E já estavam olhando o relógio. A conversa era mais formal, menos íntima. O riso era mais forçado. Eu sentia, lá no fundo do meu coração, que algo estava diferente. As ligações, então, as ligações diminuíram muito. Antes o telefone tocava quase todo dia. Um alô, mãe, tá tudo bem? Ou a Sofia ligando para pedir uma receita, ou para me contar de um vestido novo que ela tinha visto. De repente, ficou um silêncio. Um silêncio que pesava. Quando ligava, ou quando eles ligavam, a conversa era sempre a mesma. Eu perguntava: filho, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E o Ricardo, sempre com a voz meio distante, meio apressada, respondia: não, mãe, é só o cansaço do trabalho. A vida tá corrida, a gente tá cheio de coisa para fazer. A Sofia, com um sorriso que não chegava nos olhos, só concordava. O calor da nossa família, aquele calor que eu mesma ajudei a construir com tanto carinho, estava sendo substituído por uma frieza que eu não conseguia entender. Eu ficava olhando o telefone, esperando um chamado que não vinha, com um nó na garganta que parecia querer explodir a qualquer hora. Depois do afastamento sutil, começaram a vir os comentários. Aqueles comentários disfarçados, sabe? No começo, eu achava que era só preocupação. A Sofia, por exemplo, um dia, sentada aqui na sala, olhou em volta com um ar pensativo e soltou: ai, vó Helena, como essa casa é grande, né? Deve dar um trabalhão danado para cuidar de tudo sozinha. E eu, ingênua, respondia: que nada, minha filha, é só ter carinho. Cada cantinho tem uma história. Mas ela não parecia ouvir. Ela continuava: é que a senhora não tem mais idade para ficar subindo em escada para limpar as calhas, né? Ou para ficar arrumando o telhado quando chove. E Ricardo, o filho que eu criei, que eu amei, só ficava ali, quieto, olhando para o chão ou para a parede, nunca para mim. Aos poucos, as perguntas do Ricardo começaram a surgir. Eram perguntas sobre minhas finanças. Mãe, a senhora ainda tem aquele dinheiro guardado do seu fundo de garantia?
E o inventário do pai? Como é que tá isso? Já resolveu tudo? Ele dizia que era preocupação, que ele só queria me ajudar. Mas o tom dele, o tom dele soava falso. Era um tom de curiosidade que não combinava com carinho. Não parecia o meu filho perguntando. Parecia outra pessoa, com um interesse que não era de família. Era um olhar que calculava, sabe? Eu sentia meu coração apertar cada vez que ele falava disso. Era como se ele estivesse medindo o meu valor em notas de dinheiro. E a comida? A comida! Minha casa sempre teve cheiro de comida boa. Eu sempre amei cozinhar para eles. Bolos, tortas, um bom assado de domingo. Era a minha forma de demonstrar carinho, de nutrir a família. Mas eles começaram a recusar. Ai, vó Helena, a gente tá de dieta. A senhora sabe como é, né? Ou, mãe, a gente já comeu antes de vir. Tinha um compromisso importante. E eu via os pratos que preparei com tanto carinho, com tanto amor, sobrando na mesa. O bolo de fubá, o pudim de leite. Parecia que o meu afeto, servido em um prato, não era mais bem-vindo. Era como se a minha comida, feita com as minhas mãos, tivesse perdido o sabor para eles. Cada recusa, cada desvio de olhar, cada comentário sobre a casa era uma pontada no meu peito. Uma dor que não vinha da velhice, mas da ingratidão. Eu sentia. Não era uma coisa que eu podia explicar. Era uma coisa que eu sentia na alma. A ingratidão, às vezes, machuca mais que um tapa. Ela deixa um vazio que nada preenche. Eu tentei conversar. Tentei abrir meu coração para o Ricardo, para a Sofia. Chamei eles para sentar. Tentei falar sobre o que eu estava sentindo. Gente, eu sinto que vocês estão diferentes. Aconteceu alguma coisa? Podem me falar? Mas não adiantava. Eu encontrei uma parede. Uma parede de silêncio, de desculpas vagas, de sorrisos que não me alcançavam. A dor do abandono começou a se instalar dentro de mim, como uma semente de erva daninha que cresce no jardim mais bonito. Eu olhava para as fotos antigas, para os retratos na parede, e via o meu filho, a minha família, e não conseguia entender o que tinha acontecido. Eu ainda tinha esperança. Uma esperança teimosa, de mãe, sabe? Eu pensava que talvez fosse uma fase, que o trabalho deles estava puxado, que era só um período difícil, que logo tudo voltaria ao normal, que o meu filho voltaria a ser o meu filho, que a Sofia voltaria a ser a filha que eu não tive. Eu era tão ingênua. Mal sabia eu que eles não estavam se afastando de mim. Não, eles estavam, na verdade, me cercando. Eu era o alvo, e o cerco estava apenas começando a se fechar. Meu coração, que ainda batia com tanto amor por eles, mal sabia o que estava por vir. Estava tudo armado, e eu, como a velha boba que eles achavam que eu era, nem imaginava a explosão que me esperava logo adiante. A explosão não veio com um grito. Não veio com uma briga na mesa do jantar. Veio num envelope pardo, entregue por um rapaz de moto. Um papel oficial, com palavras difíceis que eu mal conseguia entender. Intimação. Processo de interdição. Requerente, Ricardo de Almeida. Requerida, Helena de Almeida. Eu li meu nome e o nome do meu filho, ali, juntos num documento que não era uma certidão de nascimento, nem um convite de casamento. Era uma declaração de guerra. Uma guerra que eu nem sabia que estava acontecendo. A humilhação final, a que rasga a alma da gente, não aconteceu entre as paredes da minha casa, onde eu poderia chorar escondida. Aconteceu num tribunal. Na frente de um juiz, de advogados, de gente que eu nunca vi na vida. Eu, Helena, sentada numa cadeira dura,
ouvindo meu próprio filho, o menino que eu ensinei a amarrar os sapatos, me descrever como uma velha caduca, uma mulher esquecida, confusa, incapaz de gerir a própria vida. A voz dele era calma, ensaiada. Parecia um ator num palco, e o papel dele era o do filho preocupado. Mas eu via por trás daquela máscara. Ele usou minhas pequenas falhas contra mim, falhas que a idade traz para todo mundo. Lembra daquela conta de luz que eu esqueci de pagar no mês passado? Ele levou o aviso de corte como prova da minha irresponsabilidade financeira. Lembra daquele almoço de domingo em que eu contei 2 vezes a mesma história sobre o meu casamento com o Antônio? Ele descreveu para o juiz como um sinal claro de confusão mental avançada. Cada coisinha, cada pequeno lapso da minha memória, que antes seria motivo de uma risada ou de um "Ah, mãe", foi transformado numa arma. Ele pegou as pedrinhas do meu caminho e construiu com elas um muro para me prender. O advogado dele falava e eu só olhava para o Ricardo. Ele não me olhava de volta. Mantinha os olhos fixos no juiz, no seu próprio advogado, em qualquer lugar, menos em mim. E o juiz? O juiz. Um homem que não sabia meu prato preferido, que não sabia que eu adoro o cheiro de terra molhada, que não sabia que eu ainda choro de saudade do meu marido. Aquele homem decidiu o meu destino em menos de 20 minutos. Fui obrigada a voltar para minha própria casa, mas não como a dona dela. Voltei como uma criança, sob a tutela do meu filho, aquele que minutos antes tinha me apunhalado pelas costas na frente de todo mundo. No primeiro dia, logo que chegamos do tribunal, ele trocou a fechadura da porta da frente. Eu estava sentada na minha poltrona, a mesma de sempre, e ouvi o barulho da furadeira. Um barulho que parecia furar o meu peito. Ele entrou na sala, balançando um molho de chaves novas, brilhantes. Ele nem me olhou nos olhos. Apenas colocou uma chave na mesinha ao meu lado e disse, com aquela voz mansa e falsa: "É para sua segurança, mãe. Assim, a senhora não corre o risco de perder a chave ou de deixar a porta aberta sem querer." Naquele instante, eu entendi. A casa que sempre foi o meu refúgio, o meu ninho, tinha acabado de se transformar na minha prisão. E ele era o carcereiro. A partir daquele momento, tudo mudou. A Sofia, minha nora, aquela que eu cuidei como filha, começou a andar pela casa com um caderninho e uma caneta. Ela catalogou tudo. Meus móveis, um por um. Minhas louças, aquelas que eu ganhei de casamento. Meus livros. Eu a via abrindo as portas do meu guarda-roupa, mexendo nos meus vestidos, anotando coisas no seu caderninho. Era um olhar frio, avaliador. O olhar de quem não vê uma vida inteira de memórias, mas um inventário de bens. O pior momento, o momento em que senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés, foi numa tarde. Eu estava na sala, fingindo ler uma revista, mas na verdade eu estava ouvindo tudo. Eles estavam na cozinha, conversando baixo, achando que eu não escutaria. Ricardo disse: "Precisamos ver logo aquele lugar que o meu amigo indicou. Parece que tem uma vaga." Sofia respondeu: "Sim, mas tem que ser um lugar limpo, organizado. Não quero que pensem que a gente largou sua mãe de qualquer jeito." Eles falavam do meu futuro no asilo, na minha frente, como se eu fosse um objeto, um móvel velho que eles precisavam decidir onde guardar. Como se eu já não estivesse ali, ouvindo cada palavra. Eu continuei olhando para as páginas da revista, mas as letras dançavam na minha frente. Meu coração parecia uma pedrinha de gelo no peito. Aquela casa
Era o símbolo de tudo que eu e Antônio construímos juntos. O lugar onde eu criei meu filho, onde vivi meu grande amor. Agora, cada cômodo era uma lembrança da traição. O silêncio deles, quando estavam perto de mim, era a prova final. Eles não conversavam mais comigo sobre a vida, sobre os sonhos, sobre nada. Eles conversavam sobre mim ao meu redor. Para eles, eu já não era mais uma pessoa. Eu não era mais a Helena. Eu era um problema. Um último detalhe a ser administrado antes que eles pudessem, finalmente, tomar posse de tudo. A dor era tanta que parecia que ia me partir ao meio. Uma dor surda que começava no peito e se espalhava por cada veia, cada pedacinho do meu corpo. Mas no meio daquele silêncio pesado da minha própria casa, algo aconteceu. A raiva, aquela que a gente espera que venha para nos fazer gritar, para nos fazer brigar, a raiva não me pegou. O que veio, devagarinho, foi outra coisa. Uma clareza fria, cortante. Eu olhei para as minhas mãos e me lembrei da promessa que fiz ao Antônio nos seus últimos dias. Eu me lembrei da força que eu sempre tive, a mesma força que me fez vender minhas joias, que me fez costurar até de madrugada para pagar as contas. Essa força não tinha morrido, estava só adormecida, sufocada pela tristeza. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Ao invés de gritar, de chorar na frente deles, de dar a eles o espetáculo de uma velha desesperada, eu escolhi o silêncio. Se eles queriam me ver como uma velhinha frágil, confusa, que não entendia mais nada do mundo, era exatamente esse o papel que eu iria representar. A melhor costureira não é a que faz o vestido mais bonito, mas a que sabe fazer o remendo perfeito, aquele que ninguém vê. E eu ia fazer o maior remendo da minha vida. Comecei naquele mesmo dia. A Sofia veio me trazer um copo de água, com aquele ar de enfermeira boazinha. Eu peguei o copo com as mãos um pouco trêmulas, de propósito. Olhei para ela e disse com a voz bem baixinha: "Obrigada, minha filha. Você é tão boa para mim." O sorriso dela se alargou, o sorriso de satisfação, de quem se sente no controle. Ela não viu a verdade nos meus olhos, viu apenas o que queria ver. A sogra derrotada e agradecida. Passei a agir como eles esperavam. Pedi ajuda para as coisas mais simples. "Ricardo, meu filho, você pode ler para mim o que está escrito nessa caixa de remédio? Minha vista está tão cansada hoje." Ele lia com uma paciência forçada e eu agradecia com um suspiro. "Sofia, querida, você pode cortar essa carne para mim? Hoje minhas mãos não estão muito firmes." E ela cortava, me tratando como uma criança. Cada cuidado que eles me ofereciam era uma peça no teatro deles. E eu agradecia, reforçando a imagem que eles criaram de mim. Eu me tornei a sombra que eles queriam que eu fosse. Enquanto eles se moviam pela casa, donos de tudo, eu observava. Ah, como eu observava! Enquanto a Sofia me serviu almoço com aquele sorriso falso, eu não via a comida no prato. Eu via as mãos dela, a aliança de ouro brilhando. Eu via a pressa no gesto dela, a vontade de acabar logo com aquilo para poder voltar a falar no celular sobre a decoração da casa. Quando Ricardo sentava no sofá para ver o jornal, eu via o jeito como ele olhava de relance para os móveis, para os quadros na parede, com um olhar de quem calcula o valor das coisas, não o afeto. Eles se achavam tão espertos. Conversavam na minha frente sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre a venda de um terreno que era meu e do pai dele. Usavam palavras difíceis,
achando que minha mente confusa não acompanharia. E eu ficava ali, quietinha na minha poltrona, balançando a cabeça de vez em quando, como se não entendesse nada. "Ah, é? Que bom, meu filho", eu dizia, quando ele falava de algum negócio que tinha fechado. Eles se olhavam por cima da minha cabeça, com um olhar cúmplice, um sorrisinho de canto de boca, o olhar de quem está enganando uma criança. Eles estavam caindo direitinho na arma. Eu sentia uma calma que nunca imaginei ser possível. A dor da traição ainda estava ali, como uma brasa acesa debaixo das cinzas, mas ela não me queimava mais por inteiro. Agora, ela me mantinha alerta. Eles podiam ter o poder do papel assinado pelo juiz, a chave da minha porta, o controle sobre o meu dinheiro. Mas eu tinha uma coisa que eles nunca teriam. Eu tinha o poder da verdade. E eu tinha uma memória perfeita do que realmente importava. Eu sabia que, a poucos quilômetros dali, no cofre de aço do escritório do Dr. Morales, não estava guardado apenas um documento. Estava guardada a minha dignidade, a minha voz. A última conversa que eu tive com o meu marido. Aquela nossa costura final estava ali, esperando. Cada dia de humilhação, cada sorriso falso, cada palavra dita nas minhas costas, era só um dia a menos para a máscara deles finalmente cair. Eu deixei que eles subestimassem a minha inteligência. Deixei que me vissem como uma boneca de pano velha, esquecida num canto da sala. Porque era ali, na minha suposta fraqueza, que residia a minha maior força. Eu não precisava gritar. Eu só precisava esperar. E eu sou costureira. Se tem uma coisa que aprendi na vida, é ter paciência com a linha e a agulha. Eu não precisava gritar. Eu só precisava esperar. E eu sou costureira. Se tem uma coisa que aprendi na vida, é ter paciência com a linha e a agulha. A vida dentro da minha própria casa se tornou um teatro de horrores. Não de gritos, não de brigas, mas de pequenos atos, silenciosos, que arrancavam um pedaço de mim a cada dia. Ricardo e Sofia tomaram conta de tudo, sem perguntar, sem avisar. Eles não pediam permissão, eles apenas agiam, com aquela falsa gentileza que me doía mais que qualquer tapa. Um dia, Ricardo chegou em casa dizendo que tinha vendido meu carro antigo. Aquele Fusca azul que me acompanhou por tantos anos, que levava meu marido para pescar, que me levava ao supermercado. "É para sua segurança, mãe", ele disse, sem olhar para mim. "A senhora não tem mais condições de dirigir. É perigoso na rua, os reflexos não são os mesmos." Eu nem tive tempo de responder. O dinheiro, claro, eu nunca vi. O carro, com todas as minhas memórias de viagens, de idas à feira, de tardes de domingo, sumiu. Era um pedaço da minha liberdade que eles jogavam fora, com um sorriso no rosto. Mas o que mais doeu, o que me fez sentir um vazio no peito que parecia um buraco, foi quando eles tiraram minhas máquinas de costura. Não uma, mas todas elas. Minha Singer, aquela que herdei da minha mãe e que usava desde menina. A Overlock, que Antônio me deu de presente no nosso aniversário de 20 anos de casados. A máquina que era a fonte do meu sustento, da minha alegria, da minha arte. Eu passei a vida inteira com a linha e a agulha nas mãos. Era ali, na frente daquelas máquinas, que eu me sentia útil, que eu conversava comigo mesma, que eu remendava não só tecidos, mas a minha própria alma. Um dia, de manhã, eles chegaram com 2 rapazes. "Mãe, a gente vai liberar um espaço aqui", disse Sofia,
apontando para o meu cantinho de costura. Essas máquinas estão ocupando muito lugar. A senhora nem usa mais. Vamos doar para uma instituição de caridade. É um bem que a senhora vai fazer, não acha? Eu senti um nó na garganta. Minhas máquinas. Minha vida, indo embora para as mãos de estranhos, com a desculpa de ocupar espaço. Eu não gritei, não chorei. Apenas assenti, com a voz embargada, fingindo que não me importava. Mas por dentro, eu sentia cada ponto da minha vida se desfazendo. Cada máquina que eles levaram foi um pedaço da minha identidade que eles arrancaram. Como se ao tirarem minhas ferramentas, eles pudessem apagar quem eu era. A casa, antes cheia de vida, virou um deserto. Não era só o carro e as máquinas. Eram os pequenos vasos de planta que sumiam do parapeito, os livros da estante que eram doados, as fotos que eram reorganizadas ou escondidas. Cada objeto que sumia era uma memória minha que eles tentavam apagar. E eu, ali, sentada na minha poltrona, observava tudo, com um silêncio que para eles era sinal de fraqueza, mas para mim era de pura estratégia. Aquele cerco não era só dentro da casa. Ele se estendeu para fora. Meus parentes, aqueles que antes me ligavam para saber como eu estava, para conversar sobre a vida, agora ligavam para o Ricardo, para saber como as coisas estavam comigo. Eles não falavam mais diretamente comigo. Eu me tornei um assunto, uma conversa de corredor. Como está a dona Helena? Perguntavam ao meu filho. Eu não era mais a Helena, a costureira, a mãe. Eu era a situação da dona Helena. Eu me senti completamente sozinha, uma ilha de memórias num mar de ganância. Eles me isolaram, me transformaram em um problema a ser resolvido, não em uma pessoa a ser amada. Eu via nos olhos do Ricardo e principalmente nos da Sofia uma impaciência crescente, um desejo de que tudo se resolvesse logo, de que o meu fim chegasse. Eles me olhavam como um último obstáculo, o último degrau para alcançar o que eles achavam que mereciam: a herança, o conforto, a vida que meu marido e eu construímos com tanto suor. Eles não me viam mais como a mãe que os amava incondicionalmente, ou a sogra que cuidou da Sofia como uma filha. Eu era só um empecilho, um relógio em contagem regressiva para a liberdade deles. A dor chegou ao seu ponto mais alto numa tarde. Eu estava na sala, como sempre, com minha revista aberta, fingindo ler. Sofia estava na cozinha, falando no telefone com uma amiga. Ela não sabia que eu escutava, que cada palavra dela era um punhal no meu peito. Falta pouco, ela disse, com a voz cheia de excitação. Logo teremos a vida que merecemos, amiga. É só ter mais um pouquinho de paciência. Naquele instante, um frio percorreu minha espinha. Era a confirmação de tudo o que eu já sentia. A ganância deles era tão grande que me via apenas como um entrave, e não como uma pessoa. Eles estavam contando os dias, as horas. Foi nesse momento, no auge da minha solidão, com o coração partido, mas a mente mais clara do que nunca, que eu soube. Era a hora. Eu não podia mais esperar. A linha tinha chegado ao fim e era a hora de arrematar. O tecido deles estava prestes a se desmanchar. A linha tinha chegado ao fim e era a hora de arrematar. O tecido deles estava prestes a se desmanchar. Naquela manhã de terça-feira, eu acordei diferente. Não havia mais angústia pesada no meu peito. Havia uma calma, uma serenidade fria, como a agulha antes de perfurar o pano pela primeira vez. Eu me levantei, tomei meu banho,
Vestia um vestido simples, mas que me caía bem. Penteei meus cabelos brancos com cuidado. Olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro e pela primeira vez em meses eu me reconheci. Não a velhinha frágil que eles viam, mas a Helena, a mulher do Antônio, a costureira. Eu desci as escadas devagar, como sempre. Eles estavam na cozinha, tomando café. Ricardo lia o jornal no celular e Sofia passava manteiga numa torrada com uma pressa que não combinava com a manhã. Eles mal me deram bom dia. Apenas um aceno de cabeça. Eu preparei meu café com leite em silêncio. Sentei-me à mesa com eles. O silêncio não era mais o de antes, pesado de dor. O meu silêncio agora era de espera. Eu tomei um gole do meu café. O calor desceu pela minha garganta e pareceu aquecer a minha coragem. Eu coloquei a xícara no pires, fazendo um barulho suave, que foi insuficiente para que os dois olhassem para mim. Preciso conversar com vocês, eu disse. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu mesma esperava, mais firme do que a voz que eu tinha usado em todos aqueles meses de humilhação. Ricardo baixou o celular, me olhando com uma ponta de irritação, como se eu estivesse atrapalhando sua leitura. Sofia parou com a torrada no meio do caminho, a boca entreaberta. Eles se olharam. Aquele olhar cúmplice, arrogante, de quem pensa: o que a velhinha vai reclamar agora? Eles achavam que eu ia pedir alguma coisa, reclamar da comida, talvez chorar por alguma saudade boba. A soberba deles era quase palpável. Aqui na sala, eu completei, me levantando e caminhando devagar, com a minha dignidade de sempre, até a minha poltrona. Eles vieram logo atrás, a contragosto. Ricardo sentou no sofá, cruzando os braços, numa postura de quem não tem tempo a perder. Sofia sentou-se na beirada de outra poltrona, a bolsa no colo, pronta para se levantar a qualquer momento. O ar na sala ficou denso, parado. Eu olhei para o relógio na parede. 10 horas em ponto. Foi quando a campainha tocou. O som cortou o silêncio e fez os dois se sobressaltarem. Eles não esperavam ninguém. Ricardo olhou para Sofia, confuso. Você chamou alguém? Ela negou com a cabeça. Eu chamei, eu disse, calmamente. Antes que eles pudessem perguntar quem era, eu mesma me levantei e fui até a porta. Girei a chave que eles tinham instalado, aquela que era para minha segurança, e abri. Ali, parado, estava o doutor Morales, sério, como sempre, segurando uma pasta de couro escura nas mãos. Bom dia, Dona Helena, ele disse, com um respeito que eu não ouvia há muito tempo. Bom dia, doutor. Morales, entre, por favor. Estávamos à sua espera. Ele entrou e eu fechei a porta. Quando me virei, a expressão no rosto de Ricardo e Sofia tinha mudado completamente. A arrogância tinha sumido, dando lugar a uma confusão que beirava o pânico. Ricardo se levantou do sofá. Doutor Morales, o que o senhor está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? A voz dele era de desconfiança. Ele achava que tinha o controle de tudo, e a presença do nosso antigo advogado era uma peça que não se encaixava no seu jogo. Sente-se, Ricardo, eu pedi, com a mesma voz firme. E, para minha surpresa, ele obedeceu. Dr. Morales caminhou até o centro da sala. Ele cumprimentou Ricardo e Sofia com um aceno de cabeça e sentou-se numa cadeira que eu havia preparado. Ele colocou a pasta de couro sobre a mesinha de centro e a abriu com um estalo seco. O som ecoou na sala silenciosa. De dentro, ele tirou um documento, um maço de papéis amarelados, presos por um grampo. Ele começou, e sua voz grave preencheu o ambiente. É o testamento original do Sr. Antônio de Almeida,
com uma cláusula especial que ele e a dona Helena elaboraram juntos pouco antes do seu falecimento. Ricardo franziu a testa. O testamento? Nós já lemos o testamento. Sabemos que minha mãe tem usufruto de tudo. Não há nenhuma novidade aí. Havia impaciência na voz dele, mas também um fio de nervosismo. Dr. Morales o ignorou. Ajeitou os óculos no rosto e começou a ler. A voz dele era clara, metódica. Ele leu a primeira parte, confirmando o que Ricardo já sabia, que eu, Helena, teria usufruto total e irrestrito de todos os bens enquanto eu vivesse. A casa, as economias, tudo. Ricardo relaxou um pouco no sofá, como se pensasse que era só isso. Um alarme falso. Mas a parte principal, a costura final do meu Antônio, ainda estava por vir. A seguir, continuou o Dr. Morales, virando uma página. Temos a cláusula de proteção, adicionada a pedido expresso do testador, o Sr. Antônio. Ele fez uma pausa, olhou por cima dos óculos para Ricardo e depois para mim, com um olhar que dizia: é agora. E ele leu. A cláusula dizia, em palavras formais e jurídicas, algo muito simples. Dizia que se em algum momento após a sua morte, por qualquer motivo que fosse, o seu único filho, Ricardo de Almeida, tentasse me interditar judicialmente ou tomasse para si o controle forçado dos meus bens e da minha vida, usando como argumento a minha capacidade mental ou física, ele seria, naquele exato instante, automática e permanentemente deserdado de todos os bens. O silêncio que caiu na sala não era um silêncio comum. Era um silêncio que pesava, que sufocava. Um silêncio feito de choque. Ricardo ficou branco. Não foi um pouco pálido. Ele ficou da cor do papel que o Dr. Morales segurava. Os braços que estavam cruzados em sinal de desafio caíram ao lado do corpo. A boca dele se abriu um pouco, mas nenhum som saiu. Ele olhava para o advogado, depois para mim e depois para o documento, como se não conseguisse entender o que tinha acabado de ouvir. O castelo que ele construiu com tanta arrogância tinha virado pó em uma única frase, mas a virada final, o arremate que nem mesmo eu esperava que fosse tão cortante, ainda estava por vir. Dr. Morales não parou. Ele pigarreou e continuou a leitura da cláusula como se nada tivesse acontecido. E nesse caso, ele leu, com a voz ainda mais firme, a totalidade da herança, incluindo a propriedade integral deste imóvel, sem nenhuma restrição, passará a ser de direito exclusivo, único e irrevogável, de sua esposa, Sofia Marques de Almeida. O mundo pareceu parar. Ricardo virou a cabeça devagar, como num pesadelo, e olhou para a esposa. O choque no rosto dele agora era misturado com uma expressão de traição pura, de desamparo absoluto. E Sofia? Ah, Sofia! Ela olhou para o documento, depois para mim, depois para o marido. Os olhos dela estavam arregalados, incrédulos. A ganância cega do meu filho, a sua pressa em me apagar da minha própria história, tinha acabado de fazer o impensável. Ele tinha trabalhado, lutado, me humilhado, apenas para entregar tudo o que ele mais queria, a herança inteira nas mãos da sua cúmplice. A mulher que até um minuto atrás era sua parceira no crime. Agora era sua única herdeira, e ele não era mais nada. O mundo parecia ter parado. Ricardo virou a cabeça devagar, como num pesadelo, e olhou para a esposa. O choque no rosto dele agora era misturado com uma expressão de traição pura, de desamparo absoluto. E Sofia? Ah, a Sofia! Ela olhou para o documento, depois para mim, depois para o marido. Os olhos dela estavam arregalados, incrédulos.
a ganância cega do meu filho, a sua pressa em me apagar da minha própria história tinha acabado de fazer o impensável. Ele tinha trabalhado, lutado, me humilhado, apenas para entregar tudo o que ele mais queria, a herança inteira nas mãos da sua cúmplice. A mulher que até 1 minuto atrás era sua parceira no crime, agora era sua única herdeira. E ele não era mais nada. Depois que o doutor Morales terminou de falar, a casa, que por meses foi um lugar de tensão, de sussurros e de mentiras, ficou em um silêncio sepulcral. Não era o silêncio que eu tinha ensaiado nos últimos meses. Não, era um silêncio cortante, pesado, cheio de tudo que não podia mais ser dito. Ricardo não conseguia falar. O choque o paralisou ali no sofá. A cor tinha voltado um pouco ao rosto dele, mas era um vermelho de raiva, não de vida. Seus olhos estavam fixos no nada, a boca entreaberta, como se tentasse buscar ar. Sofia, por outro lado, parecia calcular. Eu vi o cérebro dela funcionando, rápido. Ele olhou para o documento, depois para o Ricardo, depois para mim. Havia uma faísca diferente nos olhos dela. Uma mistura de espanto e de uma nova, inesperada, mas familiar ganância. A dinâmica de poder entre eles, que eu tinha observado por tanto tempo, se quebrou para sempre ali, na minha sala, na minha frente. Ele, o ambicioso, tinha perdido tudo. Ela, a cúmplice, tinha ganhado o prêmio maior. Eu não senti alegria, não senti aquela vontade de me vingar, de gritar bem feito. Não. O que eu senti foi um alívio imenso, como se um peso gigantesco tivesse saído de cima do meu peito e eu pudesse, enfim, respirar no meu próprio lar outra vez. O doutor Morales, com toda a sua discrição, ajeitou os papéis e os guardou na pasta. Eu sabia que a parte dele estava feita. Com toda a calma que encontrei na minha alma, eu olhei para os dois. Para o Ricardo, que parecia um fantasma, e para a Sofia, que me observava com uma curiosidade fria. Esta casa será sua um dia, Sofia, como diz o testamento, eu disse, com a voz serena, mas firme. Mas até lá, ela é minha, e eu quero viver meus últimos anos em paz. Peço que vocês se retirem. Não houve discussão. Não houve gritos. Nem mesmo um pedido de perdão. Ricardo se levantou do sofá como um homem derrotado, os ombros curvados, a cabeça baixa. Ele saiu da sala sem me olhar. Sem olhar para Sofia. Sem dizer uma palavra. Apenas caminhou em direção à porta da frente. Sofia o seguiu, mas o olhar dela para mim era diferente. Não era mais de desprezo ou de falsa preocupação. Era uma mistura estranha de medo e de um respeito que ela nunca tinha demonstrado antes. Ela saiu da sala, também em silêncio, e eu os ouvi abrindo a porta e saindo, um atrás do outro. Eles saíram da minha vida naquele dia. Eles entraram no próprio inferno que criaram. Um inferno de ganância e desconfiança entre eles, com o qual eu não tinha mais que me preocupar. E eu fiquei. Fiquei na minha sala, sentindo o ar mais leve, o silêncio mais limpo. Hoje eu voltei para o meu jardim. As plantas que eles quase deixaram morrer de sede voltaram a florescer com o meu carinho. As samambaias estão verdes de novo. O cheiro de terra molhada me acalma a alma. Eu comprei uma nova máquina de costura, uma moderna, que faz menos barulho, mas que tem o mesmo cheiro de óleo e de pano novo. O som dela enche a casa novamente, um barulhinho suave de quem cria, de quem remenda, de quem vive. A paz que eu tenho agora não tem preço.
Não fiquei rica, não ganhei nada material que já não fosse meu ou que não tivesse sido do Antônio. Eu apenas recuperei o bem mais precioso que eles tentaram me tirar: o direito de ser a dona da minha própria vida, de ser a Helena, de escolher o que faço, o que penso, o que sinto. Eu olho para as minhas mãos, enrugadas pelo tempo e pelo trabalho. Elas costuraram roupas para tanta gente, remendaram tantos tecidos, mas agora sinto que elas costuraram a minha própria dignidade de volta. É um recomeço lento, sem pressa, como se borda um novo ponto, um dia de cada vez. Eu olho para as minhas mãos agora, sabe? Elas estão enrugadas, sim. O tempo fez seu trabalho, marcou cada linha, cada dobra. Mas essas mãos não são só marcas de velhice. São a história da minha vida, um mapa de tudo que eu vivi. Elas costuraram por tantos anos, tantas peças de roupa, tantos remendos que ajudaram a estender a vida de uma peça querida, tantos ajustes em vestidos de festa, internos que precisavam vestir perfeitamente para um momento importante. Elas amassaram pão para alimentar a família, colheram flores no jardim para enfeitar a casa e trazer alegria. Secaram as lágrimas do meu filho quando ele caía de bicicleta, ou quando um machucado no joelho parecia o fim do mundo. Essas mãos, que eles viram como fracas, incapazes de cuidar de uma simples conta de luz ou de segurar uma faca para cortar a própria carne, são as mesmas mãos que me deram a força para resistir a tudo, a força para tentar me transformar em um nada, em uma coisa sem voz, sem vontade própria, em um problema que precisava ser resolvido logo e de uma vez por todas, para que a herança do pai dele pudesse finalmente ser aproveitada em paz. Eu me senti invisível, como se de repente eu deixasse de ser a Helena, a mãe, a costureira, a mulher do Antônio, e virasse só uma lembrança incômoda. Um móvel velho que não servia mais, que só ocupava um espaço precioso. E o pior é que não era só ele, era a Sofia também, a quem eu cuidei como uma filha, unida a ele nessa trama cruel, agindo com a mesma frieza e calculismo. Mas no meio de tudo isso, daquela escuridão que parecia querer me engolir por completo, eu aprendi algo que jamais esquecerei. Aprendi que a nossa dignidade, a verdadeira, não está no quanto a gente tem guardado no banco, ou no tamanho da casa onde a gente mora, ou nas posses que exibimos para o mundo. A dignidade está dentro da gente, está naquilo que a gente é, na nossa essência. Eles tentaram me tirar tudo, meu carro, minhas amadas máquinas de costura, até o meu direito de falar por mim mesma, de me defender. Mas eles nunca puderam tocar no que realmente importa, no meu caráter, na minha memória abençoada do Antônio, que me deu tanta força, no amor que eu dei sem esperar nada em troca, mesmo que ele não tenha sido correspondido por Ricardo no final. Descobri que a nossa essência, aquilo que nos faz únicos e valiosos como seres humanos, essa não envelhece. Meu corpo pode sentir o peso dos anos, as dores que vêm com a idade, a lentidão dos movimentos, os esquecimentos naturais da mente. Mas a minha alma, a minha vontade de viver, de amar, de ser útil, de ser respeitada, essa ainda pulsa forte aqui dentro. Às vezes, as pessoas olham para um idoso e veem só o cabelo branco, a pele flácida, os passos mais lentos, os momentos de confusão. Elas esquecem ou preferem esquecer que ali, dentro daquele corpo que eles consideram frágil ou ultrapassado, existe É uma vida inteira, com tudo que ela trouxe, condensada naquele ser humano, que merece ser visto e ouvido. Eu pensei muito sobre o que aconteceu.
não com raiva que me corroía por dentro, nem com um desejo amargo de vingança, mas com a calma e a clareza de quem remenda um tecido rasgado e entende que cada ponto é preciso, que cada costura tem seu propósito e seu lugar. Entendi que o respeito é a base de tudo. O respeito por si mesmo, pela sua própria história, por quem você se tornou, e o respeito pelo outro, por quem ele é, independentemente da idade, da condição social ou do que ele possui. Ricardo perdeu o respeito por mim, e no fim perdeu tudo o que ele tanto queria, e de uma forma que ele jamais imaginou. Ele não me via como a mãe que o amou incondicionalmente, mas como um meio para um fim. E essa visão, essa forma de diminuir o outro, de tirar a sua humanidade, de tratá-lo como um mero obstáculo, é a que nos torna pequenos de verdade, a que nos empobrece a alma. Ter amém. Eu sou uma mulher simples, uma costureira, e essa simplicidade, essa verdade que eu sempre carreguei comigo, foi o que me salvou. Foi a minha âncora no meio da mais cruel das tempestades. Eu olho para as minhas mãos, enrugadas pelo tempo e pelo trabalho, e vejo a força que elas ainda têm. Elas costuraram roupas, mas também costuraram a minha dignidade de volta. Agora, eu pergunto a você: já se sentiu invisível justamente para as pessoas que você mais ajudou a criar e a cuidar? É uma dor que rasga a gente por dentro, não é? Sentir-se um fantasma na própria casa, uma sombra no meio da vida que você mesma construiu com tanto suor e tanto amor. Eu sei bem o que é isso. Eu vivi essa dor. Senti o gosto amargo dela na boca todos os dias. Mas hoje, quando eu acordo, o ar que eu respiro é diferente. Não é mais o ar pesado da angústia, da humilhação, do medo. É um ar leve, limpo. É o ar da minha casa, o ar da minha vida que voltou a ser minha. Eu não guardo mágoa. Parece estranho dizer isso, eu sei. Depois de tudo o que passei, o natural seria sentir raiva, desejar o mal, querer ver o castigo. Mas a raiva, ela é como um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E eu não quero mais veneno dentro de mim. O que aconteceu, a justiça que o meu Antônio preparou com tanto cuidado, não foi uma vingança. Foi uma consequência. Foi apenas o resultado inevitável da ganância deles. Eles plantaram espinhos e não podiam esperar colher flores. O que eles vivem agora, a desconfiança, a briga silenciosa pelo dinheiro que um tirou do outro, isso não é problema meu. É a colheita deles. E eu, sinceramente, não perco mais meu sono pensando nisso. A minha paz é mais importante, e eu a encontrei de novo nas coisas mais simples. Encontrei no barulhinho da minha máquina de costura nova. Ela é moderna, silenciosa, mas o som dela, para mim, é a música mais bonita do mundo. É o som da minha independência, da minha arte, da minha identidade voltando a ocupar seu lugar. Eu sento aqui, na minha cadeira, com a luz do sol entrando pela janela, e passo horas costurando. Não mais por obrigação, não mais para juntar um dinheirinho extra. Eu costuro por prazer. Faço remendos em panos de prato velhos, crio pequenas almofadas para enfeitar o sofá, ajusto um vestido antigo só para sentir o tecido deslizando pelas minhas mãos de novo. Cada ponto que a agulha dá é como se estivesse costurando a minha alma de volta, deixando tudo no lugar. E o meu jardim, o meu jardim, ele também sentiu o abandono. As plantas estavam murchas, tristes. Mas agora eu saio toda manhã com o meu regador e converso com elas. Parece coisa de gente velha, eu sei, mas eu sinto que elas me entendem. Eu tiro as folhas secas, afofo a terra, sinto o cheiro de vida que sobe do chão molhado. E elas estão me respondendo.
As samambaias estão verdes de novo. Os gerânios voltaram a dar flores de um vermelho vivo que parece que estão sorrindo para mim. Cuidar delas é como cuidar de mim mesma. É ver que mesmo depois de um tempo de secura, de descaso, a vida sempre encontra um jeito de florescer de novo, se a gente der um pouco de carinho e atenção. Eu não preciso de muito para ser feliz. Nunca precisei. A felicidade nunca esteve na conta do banco ou no valor dos móveis da casa. Estava no cheiro do café passado na hora, na risada de quem a gente ama, na satisfação de um trabalho bem feito com as próprias mãos. Eles tentaram me convencer de que meu valor estava na herança que eu representava. Mas eles estavam errados. Meu valor está aqui, na minha história, na minha força silenciosa, na minha capacidade de perdoar. Não a eles, mas a mim mesma, por ter demorado a enxergar. Hoje eu entendo que a maior liberdade não é ter muito, mas precisar de pouco. E essa paz que eu sinto hoje, essa tranquilidade de poder ser eu mesma, sem medo, sem ter que fingir, é o meu maior tesouro. É um tesouro que ninguém pode me tirar. E é algo que eu gostaria que todo mundo pudesse sentir. Essa sensação de reencontrar o seu lugar no mundo. Às vezes, ouvir a história de outra pessoa pode ser o começo de uma cura, sabe? Funciona como uma companhia, um abraço de longe, nos mostrando que não estamos sozinhos nas nossas dores. E se você quiser continuar recebendo essa companhia, recebendo histórias reais como essa, que nos tocam e nos fazem pensar, fique atento. O YouTube pode estar tirando a sua inscrição sem aviso. Por isso, dá uma olhadinha aí e confirma se você ainda está inscrito no canal e com o sininho ativado, para não perder nada. Eu nem sei quantos anos ainda tenho pela frente, mas os dias que me restam, eu quero vivê-los assim, em paz, com a janela aberta, deixando o sol entrar, com o som da minha máquina costurando novos sonhos, mesmo que sejam pequenos, e com a certeza de que a costura mais importante da minha vida, a da minha dignidade, está finalmente arrematada. E ficou perfeita.